Ah, tá gravando aqui. Eu já subi lá no Senec Digital a aula anterior, já tá lá gravada e já coloquei lá. Aproveitei esse tempo que vocês estavam em prova para fazer isso. Então, vou compartilhar minha tela e para orientar vocês o texto que vocês têm que escrever hoje, tá bom? Tá faltando um monte de gente aqui ainda, mas o link tá lá. Eu vou dar continuação e esperar que o pessoal entre. Vocês estão me ouvindo bem aí na sala? Porque tem gente fazendo outra coisa? Vamos prestar atenção aqui, vamos voltar. Respirem um pouco e vamos lá. Pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque como tinha o erro aqui do lado, eu achei que ficou um pouco confuso. Ó, eu li para vocês ali o que seria um texto descritivo, né? Com muita descrição. Então, como eu falei, as crônicas descritivas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ser descritivo demais, para não ficar um texto longo, né? E daí porque vai fugir do propósito da crônica, que é ser um texto curto. E a crônica dissertativa, para ficar bem claro, ela também vai falar sobre o cotidiano, ela também vai ser um texto curto, mas a principal característica dela é que ela vai ter explícita, tá? Não vou ter que ficar procurando a opinião do autor sobre o assunto que está sendo falado. Calma lá, deixa eu voltar aqui, tem alguém entrando, tá? Voltei lá só para explicar novamente isso, para ficar bem claro. Esse aqui eu já falei. E agora vamos lá. A orientação para o texto de vocês. Vocês conseguem. Então lá, a primeira coisa quando eu vou escrever um texto é definir o tema, né? O que eu vou falar sobre. Então, ó, crônicas são, em essência, textos relacionados aos fatos atuais, a questões do dia a dia. Por isso, antes de começar a escrever uma crônica, você deve definir qual será o seu tema, ou seja, ao redor de qual fato o evento, né, ela será focada. Esse tema de preferência deve ser centrado ao redor da questão que são de conhecimento geral, seja porque é um evento cotidiano ou, né, que a maioria das pessoas vive em primeira mão, ou porque é uma notícia comentada por todos. Então lá, a primeira coisa que vocês precisam fazer é definir sobre o que vocês vão falar, qual é o tema dessa crônica. Então vocês têm que pensar lá, é uma coisa que acontece no dia a dia das pessoas, que vai ser esse tema, é uma coisa. Lembra quando ele diz ali que a maioria das pessoas vive em primeira mão? Eu penso lá naquele primeiro texto que a gente leu que falava da morte de uma cachorrinha. É, eu, com a idade que eu tenho, quase 30 anos na cara, já perdi muitos cachorrinhos e eu tenho um cachorro agora que eu descobri recentemente que está com insuficiência cardíaca. Eu internei ele e consegui, graças a Deus, ele tá comigo de volta, tá tomando o remédio, mas o médico, né, o veterinário que atendeu ele, meio que me desiludiu falando que era muito sério e eu achei que ele não saía de lá. Então, quando eu li o texto, esse texto não foi uma experiência minha, mas é uma coisa que a maior parte das pessoas vive, né? Então, pera lá, calma aí que tem gente entrando ainda. Mas é uma coisa que a maior parte das pessoas vivem, porque muita gente tem cachorro, né? Então, é uma coisa que eu senti como se fosse minha, é uma coisa que me aproximou do texto que eu estava lendo. Foi por isso também que eu escolhi ele para vocês. Às vezes é uma notícia comentada por todos. Eu posso ter uma crônica, por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa agora. Eu não sei, não consigo pensar nada agora. Por exemplo, sei lá, vou pensar numa notícia velha. A gente tinha lá uma criança que caiu da janela, por exemplo. É uma notícia que todo mundo está falando sobre. Posso escrever uma crônica sobre isso? Posso, porque é uma notícia comentada por todo mundo.
Posso escrever uma crônica? Ali a gente tinha a segunda crônica que falava, então, coisas que todo mundo vive, né? Que é ter que trabalhar, aí pagar as contas e não sei o quê. São eventos do cotidiano que todo mundo vive. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é definir sobre o que vocês querem falar, tá? Depois, vocês têm que ter a opinião. Ela pode estar explícita, né? Ou ela pode estar mesclada ali dentro do texto. O primeiro ali falava sobre amor e morte. E o segundo ali era uma crítica sobre todas essas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, que é tão corrido, que é tudo racional. E sobre como a parte racional, que é instinto da gente, né? É mais fácil, que corre com mais felicidade. Então, você tem que expressar a sua opinião. Ela pode estar explícita ou implícita dentro do texto, tá? Então, vamos ver ali o que eu coloquei para vocês. Além de escolher um fato ou evento, você deve ter uma opinião sobre o assunto. A crônica não é um texto jornalístico impessoal, que exige que o autor seja imparcial ou transmitir informações. Pelo contrário, ela se alimenta de pontos de vista únicos e doses acentuadas de personalidade. Segundo alguns teóricos, a posição crítica e a experiência do autor são os focos da crônica, de modo que ao escrever um texto sem opinião, você simplesmente não terá escrito uma crônica. Então, olha lá, lembrando, tem que ter opinião. 3. Respeite o tamanho da crônica, muito importante. Os 2 textos que a gente leu lá eram textos curtos, né? Então, lá, crônicas são textos curtos que tendem a falar de fatos cotidianos e cuja própria leitura deve ser feita de maneira rápida e leve. Ela é feita levando em consideração o conhecimento de mundo do leitor, ou seja, não são assuntos aprofundados, mas sim assuntos de senso comum, que estão em todos os jornais ou fazem parte do dia a dia de qualquer brasileiro. Preciso falar mais nada, né? Texto curto. Revise sua crônica. Assim como qualquer texto, a crônica também merece revisão e edição adequadas. Leia e releia. Corrija mais do que os erros gramaticais. Verifique a fluidez do texto. Troque palavras caso necessário e remova trechos que não adicionem nada à qualidade da crônica. Lembre-se também de conferir consigo mesmo se o texto que você escreveu é de fato uma crônica. Há personagens demais? Falta opinião? O estilo está errado? Reflita sobre essas questões. Então, lá, vocês vão pensar lá, estou falando de um tema atual, o texto está curto, tem minha opinião. Lembra lá, não pode ter muitos personagens. Então, quando vocês terminarem, vocês têm que se fazer algumas perguntas para avaliar se vocês escreveram uma crônica ou não. Meu texto está curto? A leitura do meu texto é leve, sem muitas palavras rebuscadas, né? Dá para ler, ele flui, é tranquilo de ler, é fácil. A linguagem é simples e universal. O meu texto contém elementos narrativos básicos. O meu texto inclui minha visão pessoal sobre o tema. O meu texto promove uma reflexão ou diverte os leitores. Então, eu posso ter as duas coisas, né? Promover uma reflexão, igual a gente tinha no segundo texto. E também era um texto um pouco divertido, né? Que era de uma barata. Mas também pode falar sobre uns temas mais sérios, né? Como o amor e a morte, como era lá o primeiro. Se a resposta for sim para todas as perguntas, então, parabéns, você escreveu uma crônica. Essa era a orientação que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Alguém ficou com dúvida de como está estruturado ali uma crônica, o que precisa ter no texto que vocês vão escrever agora? Sim, não? Ficou claro? Então, mãos à obra. Eu coloquei lá que vocês podem me mandar até na segunda-feira, tá? Ixi, tem gente entrando ainda. Essas horas. Eu coloquei lá que vocês podem me entregar até segunda-feira no final do dia. Para eu ter a terça-feira para corrigir, para vocês poderem, se for o caso, reescrever, né, na quarta-feira que vem. Então, vocês têm mais um tempo, mas eu preciso que vocês comecem a planejar e a escrever agora, que agora vocês têm o tempo da aula para isso, né? Pode ser que alguém consiga terminar ainda hoje e não fique com tarefa para fazer em casa. E depois.
Por isso que a gente tem a aula. Vamos começar. Pensem lá sobre o que vocês vão escrever, se vocês vão ter personagens ou não, tá? Se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. Não tem número de linhas. Não tem, mas não pode ser um texto nem muito curto, porque ele precisa falar alguma coisa, e também não pode ser um texto muito longo, porque daí vai fugir da intenção que é a crônica. Quem entrou depois, eu acabei de passar para todo mundo o que é para fazer, tá? Vocês vão escrever uma crônica. Eu vou passar aqui rapidinho. Quem já ouviu essa explicação, pode começar aí, tá? Eu vou repassar porque teve gente que entrou depois, só para eles também poderem saber o que é para fazer agora. Ó, eu falei lá que vocês têm que definir o tema da crônica, né? Então, precisa ser sobre fatos atuais, tá? De conhecimento geral, sendo porque é um evento, sei lá, que todo mundo vive, do cotidiano, ou que a maior parte das pessoas vivem em primeira mão, ou porque é uma notícia comentada por todo mundo, não sei, talvez o Covid, por exemplo, que tá todo mundo falando sobre isso. Mas tem outras coisas também, né? Que é difícil, agora a gente abre os jornais, a maior parte das notícias são sobre isso, né? Tem que ter a sua opinião, tá? Não é um texto impessoal, tá? Então, ele exige que tenha a sua opinião. Ela pode estar, assim, escancarada para todo mundo ver, ou ela pode estar lá no meio do texto de outras formas. Tem que respeitar o tamanho da crônica, então tem que ser um texto curto. E você tem que revisar. Depois que você terminar de escrever, você tem que reler e corrigir não só os erros gramaticais, mas ver se ele está fluindo, né? Se o texto é de uma fácil leitura. Quando terminar, você faz a pergunta lá: meu texto está curto? A leitura é leve? A linguagem é simples? Meu texto contém elementos narrativos básicos? Tem a minha visão pessoal ali sobre o tema que eu escolhi? O meu texto promove uma reflexão ou ele diverte os leitores? Então, se a resposta for sim para todas essas perguntas, então tá dentro do gênero que eu tô pedindo para vocês, tá? Só repassei ali porque teve gente que entrou depois. Mãos à obra. Qualquer coisa, tô aqui.